Hoje temos a alegria de receber o presidente da Empresa Mineira de Comunicação, Flávio Henrique, empresa recentemente criada pelo governo do Estado e que se encarrega de fazer a gestão de empresas importantes como a TV Minas, Cultural e Educativa, e a Rádio Inconfidência, né? E temos também a receber o diretor artístico da rádio, o radialista, grande comunicador Elias Santos, né? Agradeço muito aos dois a generosidade, a disponibilidade. Nós temos plena consciência de que o gestor público hoje tem uma agenda muito intensa, que não é facilmente administrável. Por isso, o nosso sentimento de gratidão é muito grande. E é um sentimento de gratidão que atinge também toda a equipe da Rádio Inconfidência, que sempre cobre as atividades culturais da academia, né? Todos os comunicadores da casa dão um apoio muito expressivo e muito bonito para as atividades que essa casa, que essa velha casa, desenvolve dentro das suas possibilidades, né? Então, eu posso dizer que há uma amizade muito antiga entre a Rádio Inconfidência e a Academia Mineira de Letras. E a razão dessa amizade é simples e óbvia. Tanto a rádio quanto a academia perseguem os mesmos objetivos. Lá no final, o objetivo é a melhora da qualidade de vida, né? Lá no final, o que a gente quer é uma comunidade mais feliz, mais fraterna, mais solidária, mais justa, né? E a gente sabe que é possível alcançar esse objetivo por meio da cultura, da educação e da arte, né? O que a rádio tem feito muito bem nos últimos tempos. Ontem tivemos aqui, por exemplo, a professora Elza de Moura, educadora ativa em Belo Horizonte, que tem hoje 101 anos de idade e continua fazendo conferências e palestras pela cidade, com o brilho de sempre, né? Então, esta palestra foi gravada porque não podemos perder um depoimento dessa natureza, assim como também não podemos perder as conferências dos professores Aldemaro Taranto, Luciana Pimenta, Márcia Marques de Moraes, Ivete Valt e tantos outros que aqui estiveram conosco. Eu agradeço muito, especialmente, a presença entre nós do presidente César Vanucci, da Academia Municipalista de Letras, da Academia Mineira de Letras do Leonismo, e membro da valorosa Academia de Letras do Triângulo Mineiro, né? Dr. Vanucci sempre nos alegra e distingue com a sua presença. E já agradeço a presença Dr. José Anchieta da Silva, que chega agora a esse auditório, que é ex-presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, fundador do Colégio de Presidentes do Instituto dos Advogados e um grande benfeitor dessa casa. Aqueles que são benfeitores dessa casa, a gente tem que mencionar, claro, com muito entusiasmo. E o Dr. Anchieta, responsável pela restauração de 13 imóveis históricos na sua cidade natal, Santa Bárbara, transformou a atividade cultural na sua segunda natureza, porque a primeira é a de jurista e homem do direito, mas a sua segunda natureza é a de homem da cultura e do patrimônio histórico. Não vou me estender mais, queria registrar a presença da Inês Rabelo, uma gestora cultural de primeira linha, que, por sorte nossa, agora está aqui conosco, gerenciando as atividades culturais da academia. Sem mais delongas, eu passo a palavra agora aos nossos conferencistas, diretor Elias Santos, da Rádio Inconfidência, Flávio Henrique, presidente da Empresa Mineira de Comunicação, que inclui a Rádio Inconfidência e a TV Minas. Exatamente isso. Então, com vocês, os nossos dois conferencistas, que têm uma longa experiência no campo da comunicação e no campo da arte e da cultura em Minas. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Salve, Elias. Vamos lá, né, Flávio? Toda vez que eu sou convidado para falar em nome da rádio, eu sempre me recorro a trazer o Elias comigo, né?
Então, eu acho que eu vou rapidamente pegar essa palavra primeiro, antes dele, porque é muito difícil falar depois do Elias, porque ele nasceu com esse dom, que eu acho incrível, né? E realmente o Elias, em outras ocasiões que eu cometi esse equívoco de deixá-lo falar antes de mim, eu vou ficando assim, me dá uma vontade de sair correndo, porque é um grande comunicador que a gente tem a honra. Inclusive, ele é também, só te dando essa informação, ele é o diretor artístico da empresa Mineira de Comunicação. Ah, ok. Porque a ratificação. Na verdade, essa empresa ela está sendo construída em torno da figura jurídica da Rádio Confidência, né? A gente está vivendo um momento que, tecnicamente, ele é encarado como uma incorporação, né? Não como uma fusão, porque as duas empresas públicas do Estado de Minas Gerais de comunicação, a Rádio Confidência e a TV Minas, o governo optou por dissolver a fundação, né? Porque é uma fundação e a Rádio em Confidência é uma empresa pública. Então, ela, enquanto empresa pública, ela tem uma natureza que foi considerada mais adequada para gerir a empresa Mineira de Comunicação, por ter um pouco mais de agilidade nas questões trabalhistas, etc. E tal. Então, na verdade, no primeiro momento, a Rádio Confidência se tornou a empresa Mineira de Comunicação. E eu, quanto presidente, o Elias, quanto diretor artístico, a gente foi automaticamente, né, colocado nesse cargo e automaticamente colocado diante de uma grande responsabilidade, né, porque é muito interessante. Essa data hoje aqui, ela é muito legal, já que nós estamos gravando, é importante porque eu acho que o Elias também não se ateve a um fato que é o seguinte: hoje está completando exatamente um ano que eu estou Você está na presidência? Que eu tomei posse, foi no dia 25 de novembro. Eu descobri isso hoje por acaso. E também, no nosso caso, né, o Elias sabe que a gente está vivendo um momento agora que, de fato, nessa última semana que se passou, apesar da empresa Mineira de Comunicação ter sido sancionada em setembro, aconteceram alguns fatos aí que realmente a gente está colocando a mão na massa também. É essa semana que a gente se deparou com o que é esse desafio de ganhar uma nova empresa, né? É uma série de problemas e etc e tal. Teve o dia que essa história foi publicada, né? Nossa diretora, a Luísa Castro, vira e mexe, ela pega uma correspondência, ela fala assim: a Polícia Militar te mandou isso aqui, você ganhou um boné, você ganhou uma revista, você ganhou um boleto, uma dívida bancária aqui para você pagar. Todo dia ela me fala que eu ganhei alguma coisa. Aí um dia falou comigo assim: tem uma novidade, você ganhou uma televisão. Aí eu falei assim: nossa, será que alguém me deu de televisão um presente? A gente tem que devolver, né? Porque já uma televisão já fica parecendo... Não pega bem, né? Não pega bem receber. Propina. Aí ela falou assim: não, mas não preocupa não, com uma televisão com 450 funcionários, 30 veículos e 50 afiliadas no interior. E realmente foi uma loucura. Quando o governo anunciou isso, anunciou como ia se dar, né, Elias? A gente foi pego de surpresa. Sim. Uhum. Porque realmente foi um grande desafio. E vocês, desculpa, a gente vai falar sobre os 80 anos da rádio. Mas isso faz parte da história. Mas isso é um momento histórico realmente importante, onde a rádio realmente deu essa ampliada nessa semana, né? Uma coincidência, onde a gente está completando 80 anos enquanto rádio. Graças a Deus, eu acho que a gente está num momento, né, Elias, que a rádio está num momento bem pacífico da sua história, né? Porque a rádio, esse fato dela ser uma rádio pública e dela estar vinculada a governos, né? Ela oscila entre uma história brilhante, né? Entre momentos incríveis, né? Onde ela já foi a melhor rádio do Brasil, né? Já foi a grande referência radiofônica do Brasil. Não sei dizer exatamente, mas talvez na década de 50, né, Elias? 40. Sim, competindo com a Rádio Nacional, né? Já foi considerada a referência no Brasil, viveu altos e baixos, já foi a referência esportiva de Minas Gerais, já foi o grande celeiro esportivo. Hoje em dia não é mais, mas a gente vive um momento que a gente continua revelando grandes talentos do jornalismo esportivo. Na verdade, a Rádio Confidência, tirando alguns momentos um pouco mais graves aí políticos,
na grande maioria do tempo da sua história, ela realmente foi uma grande escola, inclusive, que forneceu os grandes profissionais para o mercado. O Elias Santos, a gente estava aqui na porta agora, você estava contando, o Rogério estava contando que viu a estreia do Elias no rádio, né? Ao vivo, a primeira vez na minha vida foi de madrugada. Né? De meia-noite às 4h, quem me deu a oportunidade foi a Rádio Confidência. Né? E o Rogério ouviu esse programa, olha que coisa incrível. É o Forrest Gump, né? Eu adoro esses momentos. Forrest Gump, daquelas pessoas que estavam no lugar exato, né? Achei isso incrível. Isso aí. O programa chamava Acordados na Noite. E logo na sequência, né, para quem não sabe, o Elias, rapidamente, né, Elias? Depois você saiu da rádio pública e foi para a comunicação privada também. Sim. Foi para vários veículos e TV, né? TV, e teve programas interessantes e voltou nessa gestão agora, né? Voltou pela porta da frente como diretor, o que foi uma aposta muito feliz. Estamos tentando, né? Vamos lá, né? Eu achei que o Elias chegou no momento da rádio, não era um momento dos melhores, digamos assim, porque era, não por uma questão política, uma questão um pouco de... Como falou o Ângelo Osvaldo, nos colocou isso muito bem outro dia, que nós gestores, assim, quando a gente entra em qualquer empresa que seja, né, qualquer instituição, no primeiro momento, a gente tem que ter um grande respeito pela vocação dessa instituição, né? E quando a gente chegou lá, né, o Elias pouco antes de mim, a gente encontrou uma pequena, não um grande desvirtuamento, mas era uma situação de um produto que tradicionalmente era um produto do AM, né, que era o esporte. Ele estava entrando dentro da FM, que era uma rádio construída para tocar música, né? A FM sempre foi uma rádio que nasceu naquela época ali sob a égide de artistas como Fernando Brant, Gonzaguinha, o Marilton Borges, etc. e tal, que criaram essa vocação da rádio de ser uma rádio do músico mineiro e da música brasileira, né? Ela já era, né? O AM já teve, mas quando o FM nasceu, ele era um espaço mais vinculado à arte, e o nosso público já espera isso, né? Ele espera ouvir lá o artista, etc. e tal. E a gente chegou num momento difícil, onde grande parte da nossa grade estava ocupada pelo esporte. Então foi uma transição, mas foi um problema rápido, né, Elias? Foi muito rápido, né? A rádio tem uma tradição, né? Então isso facilitou muito também. Os funcionários têm um entendimento de como é, e principalmente o ouvinte, né, Flávio? Ele abraçou, logo ele sentiu a sinalização e abraçou, e eu acho que foi muito, né? Foi importante porque deu tempo ainda da gente não perder, não descaracterizar a rádio, que em outros momentos a coisa foi um pouco mais complicada, principalmente quando ela se tornou popularíssima, ali nos anos 90, que ela abriu mão da música popular brasileira, né, e foi pro pagode, né, uma vertente muito popular, assim, né, naquela ideia de um popular, assim, popularesco, né, que não é a praia da Rádio Confidência, né? Mas foi bom. Né? Hoje em dia, eu, assim, tranquilamente, eu digo que a gente, em termos artísticos, a gente vive um oásis, assim. A rádio, se você for correr, eu sou obrigado a ouvir também, né, a concorrência, de vez em quando eu corro. Quantas FMs a gente tem hoje em dia, Elias? São quase 30 em Belo Horizonte. São quase 30. A gente deve ter... eu vou chutar, tá? Mas deve ter mais ou menos umas 8 ou 10 rádios evangélicas. Isso, 8, isso mesmo. São então, muito parecidas, vêm de fora, muitas delas. A programação vem do Rio, de São Paulo, né? A programação evangélica. Temos algumas rádios de notícias, até interessantes, bem profissionais, bem feitas, mas que estão aí repercutindo também esse tipo de notícia que a gente já vê aí na grande mídia, né? Que é uma notícia de mão única, né? Que não promovem muito o debate, né? E que, de uma certa forma, estão simplesmente reverberando o que a gente já vê na televisão, que nesse momento aí do Brasil... Na verdade, eu peguei isso. Politicamente, eu como artista, né, que eu fui, o que me levou a ser presidente da Rádio Confidência foi a minha trajetória como músico, como compositor. Eu fiquei um pouco assustado. O Elias é um grande responsável por eu ter aceitado, porque ele já estava lá, eu fiquei um pouco na dúvida... Eu fiquei falando assim, você não acha que deveria ser você? E eu deveria ser o diretor artístico? Eu sou artista e você é radialista. Essa foi uma discussão, né? Foi uma discussão. Foi até o próprio Ângelo Osvaldo. Foi uma coisa que a gente resolveu assim, na última hora.
E hoje em dia, engraçado, hoje em dia eu achei que foi certo. Foi certo demais, Flávio. Foi muito certo, apesar de na teoria, o mais lógico era que fosse o contrário, mas é porque é um cargo duro, né? A gente apanha muito. Eu acho que o pessoal tem até mais... Eles têm mais... Batendo em mim, assim, é uma coisa mais complicada, assim, eu acho. Uhum. E o Elias, por um lado, ele tem um conhecimento muito grande do... Como a gente vai dizer ali? Do veículo, né? Aquela coisa do dia a dia, do locutor, da redação, da cozinha. Da cozinha. Ele tem um conhecimento muito profundo. Gosto de vocês, desculpem assim, eu estar elogiando ele bastante, mas é porque às vezes as pessoas estão gostando da programação da rádio, a gente teve um aumento de audiência, a gente teve um aumento de faturamento, a gente está vivendo uma época realmente muito boa. Então, as pessoas, quando vêm falar comigo, eu gosto realmente de dividir. Não só com ele, com o Elias, mas a gente tem uma diretoria muito bacana, né, Elias? Os coordenadores também, os né? Coordenadores, é um trabalho de equipe. Então, acho que uma das coisas que fez a rádio deu um vigor para ela nesse ano de 2016, que foi um ano ruim, né? Para várias coisas no Brasil, né? Todo mundo fala tão mal desse ano. E a gente viveu né? Profissionalmente, às vezes a gente olha e a gente fala assim, nossa, daqui a uns anos a gente vai lembrar disso que a gente está vivendo aqui, a gente vai sentir saudade. Porque a gente tem uma redação muito feliz, sabe? A gente tem um ambiente de trabalho muito alegre, muito feliz, né? Não sei se alguém aqui frequenta a rádio. Né? Quando a gente chegou agora na TV Minas, não que a TV Minas não vai ser assim, acho que ela já vai também voltar a ser. Mas, assim, é muito importante o clima de uma instituição, né? E a rádio é um lugar de pessoas muito talentosas, também é uma coisa que eu fui descobrindo com o tempo. Como que a gente tem ali, além do óbvio, né, que são os radialistas, as estrelas, digamos assim, como um Tuti Maravilha, um Toscano, que é o nosso coordenador de esporte, um cara muito espirituoso, muito inteligente, o próprio Elias, vários apresentadores que estão ali há muito tempo, a Tina Gonçalves, do AM, Parreiras, né? Parreiras, que é o ícone. Mas a gente tem um background ali de pessoas extremamente talentosas e comprometidas, e o fato daquele lugar também não ser um lugar que paga muito bem. Isso. Mas paga dignamente, mas é uma coisa até boa, porque quem fica lá fica por um grande amor ao radialismo, né? E também pela instituição, né, Flávio? A gente tem assim pessoas lá que compreendem que é uma empresa pública, né? Que tem suas limitações, mas tem também suas características que são importantes no momento como esse que a gente vive, né? De muito questionamento da comunicação. Então, o papel de uma emissora pública é muito importante. Então, acho que é legal também te lembrar que assim você tem uma equipe, né, no administrativo, no serviço que não aparece, né? Mas que consegue sustentar e resolver alguns problemas que às vezes são inviáveis, assim, né? A gente precisa transmitir um programa fora do estúdio. Nossa, o motorista, o horário, a hora extra, sabe, umas coisas que é difícil, assim, mas eles têm essa compreensão, assim, então facilita muito. Né? A gente tem que ter uma paciência danada, né? Porque a gente ouve mais não do que sim, né, Flávio? Como diretor e como presidente. Porque tem uma coisa engraçada, o horário comercial da Rádio Confidência é um bem público, né? Ele jamais pode ser cedido para ninguém. As únicas pessoas que entram na programação comercial da rádio sem pagar é a Secretaria de Cultura, os Servas e, eventualmente, alguma coisa autorizada ou pelo governador ou pelo secretário de Cultura, que acontece muito pouco, né, Elias? Isso. Eventualmente, algum festival, alguma campanha... mais institucional, educativa, alguma coisa assim, né? Mas é raro. É raro, muito raro. Temos um convênio com a Fundação Clóvis Salgado, né? Que é também do Estado, que é importante, né? Com o IEFA também, que a gente precisa... a gente faz um convênio mesmo, tudo oficializado, para a gente poder trabalhar juntos, né? Mas eles também eles cedem para a gente algumas permutas oficiais, mas são bem pequenas. Mas o meio cultural, ele custa a existir. Por isso que eu falo que ele exige muita paciência, porque todos os meus amigos incríveis, que têm projetos incríveis, todos eles me procuram 3 vezes por dia para falar que tem um projeto de interesse público. Mas para eles entenderem que o interesse público não lhe dá o direito ao espaço público, é uma coisa difícil, né? Que a gente tem que explicar todos os dias. E é uma coisa que a gente também, agora, depois de um ano, a gente já vai pegando um pouco o traquejo, né? De lidar com isso, de explicar isso tantas vezes para as pessoas.
E as pessoas têm compreendido, né? Eu acho que também a gente vive um momento no país também que o Rogério falou dos gestores públicos, né? Do compromisso, porque você tem uma sociedade também que cobra mais, né? Então, acho que isso é importante, assim. Você tem uma sociedade que tem mais acesso à educação, né? Então, essa sociedade, ela sabe, né, que, olha, se eu não cobrar, né, eu estou de olho em você, eu estou, né, acompanhando. Então, a gente tem uma compreensão das pessoas que entendem isso também. Mas nós estamos falando do espaço comercial. Agora, dentro do espaço de programação, é ali que aí entra a nossa função de ser democrático, de procurar dar voz a todos, né, a receber os projetos, e às vezes esses projetos incríveis dos nossos conhecidos ou desconhecidos que realmente têm interesse público, a gente joga eles dentro da programação. Que aí sim você pode fazer entrevistas, você pode criar um espaço para a cultura negra, para a cultura... as minorias, elas são tratadas com um pouco mais de consideração, né, Elis? A questão LGBT, por exemplo, hoje é muito importante, né? A gente tem, né, um espaço para isso. A questão da mulher também, hoje você tem um feminismo muito mais ativo, né? As mulheres mais novas, assim, resgatam o que as mulheres, né, no passado fizeram, mas hoje você tem um feminismo muito ativo, assim, né? A gente estava até passando por uma discussão hoje à tarde lá na rádio, a coisa das redes sociais, né, gente? Então, é uma rádio que tem 80 anos, mas que é influenciada hoje, não há como negar, pelas redes sociais. E aí tinha uma crítica, né, de uma pessoa da área de cultura, que a gente conhece, eu, Flávio, conhecemos, né, amiga nossa e tal, mas que tem o direito de exercer a crítica, né? E aí, fazendo uma crítica, falando, olha, tem uma chamada da rádio, de um programa, com uma mulher que apresenta o samba, não falou de uma rádio, ela falou assim, né? Que fala assim, a bela do samba. Isso não seria machismo? Né? E aí você vê como a coisa provoca uma discussão, né, dentro da própria da rede social. Calixto é uma bela. Exatamente, né? Que é a Aline Calixto. Que, inclusive, ela, né, ela que bolou a chamada dela, essa coisa toda. Isso desculpa interferir. Sim, não, claro. Isso é um fato. Ela, de fato, é uma bela apresentadora. Exato. E aí começou essa discussão. Com todo respeito, claro. Essa discussão toda. Você está falando isso porque a gente tem que ter muito cuidado. Muito né? cuidado, muito cuidado. E aceitar também que você tem um lugar hoje, né? Antigamente o ouvinte ligava para a rádio ou alguma coisa assim, mas hoje você tem a rede social. Então a gente está exposto o tempo inteiro, né? Como gestores públicos, né? Então é muito interessante, assim, é um desafio grande. Mas aí dentro da redação da rádio, isso que eu acho que é legal também, Flávio, ficou uma discussão entre as mulheres da rádio, sabe? Umas falando, não, a estagiária, a Nina, falando, não, mas não é bem assim, né? Poxa, ela concorda com isso, né? Mas aí a outra, né, a apresentadora adulta, não, mas levantou uma questão que outra pessoa comentou lá no outro. Então, as mulheres começaram a discutir lá mesmo, assim. Então, eu acho que tudo isso é um crescimento, né? Para todos ali dentro, né? Você tem aí o Flávio falou muito bem, a gente tem uma Tina Gonçalves, que tem mais de 40 anos de rádio, né? Faz a Hora do Fazendeiro, que é o programa mais antigo e tradicional do rádio brasileiro. Continua no ar todo dia, de 5 da tarde até as 7 da noite. Ela vai e faz ao vivo, faz questão de ir lá. Mas você tem também uma estagiária, que é uma estagiária na área da programação musical, né? Então, você tem uma diversidade ali muito interessante, né? Então, se a gente consegue ter um pouco mais, como gestores, né, ter um pouco mais de calma e escutar um pouco as pessoas, né, você vai tendo ali várias questões que vão sendo levantadas no dia a dia que podem refletir na programação, né? Então, a Rádio Confidência, o Flávio falou uma coisa muito interessante. A Rádio Confidência sempre foi um espaço aberto para quem está começando. Acho que essa é uma característica de uma emissora pública também, né? Como a TV Minas, o César Vanucci foi diretor artístico lá também, de programação, né, César? Foi? Foi. Na época que eu fui levar o Sunshine para lá, ele me recebeu, ele que me apoiou, né? Foi muito, muito bacana. Assim. Questionou a palavra Sunshine, não sei se o senhor se lembra disso. Falou, não, mas nós somos, do governo Itamar Franco. Aí ele falou assim, peraí, mas essa coisa de Sunshine, sabe como é que é o Itamar, com essa coisa, né, do pão de queijo do Brasil, essa coisa toda. Aí eu falei, não, Vanucci, mas exatamente, o Sunshine é uma sátira, né? É como se fosse uma paródia e meio uma sátira mesmo ao americanismo, né, ao inglês. Aí ele... Não, então tá bom. Aí sim, aí você me convenceu. Né? Eu não podia mudar o nome, né, do projeto, a coisa toda. Então, como... A gente, né? Eu acho que as emissoras públicas têm essa coisa assim. Acho que vocês não se lembram dessa reunião, né? Nossa, para mim foi uma reunião assim. Nossa, foi a chance, foi na verdade a primeira oportunidade que eu tive, né? E a equipe de levar para a TV.
acabei foi com as expressões que significavam golpice vernacular. Acabei com isso. Break, isso. É pausa, né? No intervalo. Então eu descontaminei. Eu sei. Aquela oportunidade. Eu sei. Dessas. São ranços, né? Né? Corrente, né? É verdade. Aí chega um grupo de garotos, né? Sunshine. Elias retrata aí agora. Foi muito. Então, assim, eu acho que essa é uma função pública, né, de emissoras de rádio e TV, que é abrir espaço para quem está começando. Eu acho que isso é muito importante. Agora, tem uma outra coisa também, que um grande amigo meu, né, que eu gosto sempre de conversar com ele sobre a rádio, que é o Kleiber Pacífico, né, o Pacífico Mascarenhas, é o Kleiber Pacífico. Ele fala assim: Elias, mas também em Inconfidência, você tem que ter uma noção que é o seguinte: a Inconfidência é a casa também dos velhinhos. A turma mais antiga do rádio. A Inconfidência tem por característica de preservar, dessas pessoas terem o espaço delas lá. Então você tem que olhar por isso também. Então acho que isso é muito bacana, assim, se a gente pensar nisso, né? Porque o mercado, né, de televisão e de rádio comercial, né, essa grande mídia que o Flávio falou, até nisso ela é muito cruel, né? Até nisso ela é muito cruel. As pessoas mais velhas, né, vão sendo colocadas de lado, vão virando obsoletas, né? O conhecimento dessas pessoas não vale, o carinho que o público tem com essas pessoas também não vale. E, ao mesmo tempo, esses jovens que entram, né, eles entram, mas a rotatividade é muito grande, a falta de paciência com eles para, né, para abrir um espaço para alguma coisa diferente. Não, eles têm que entrar dentro de um padrão, né, das emissoras de rádio e de televisão. Então, eu acho que a Inconfidência permite isso. Né? Ela permite essa coisa da pessoa, inclusive, poder apresentar do seu jeito, né? Colocar as suas questões também. Então, acho que isso é importante. É um grande desafio, né, gente? A gente fala aqui, mas não é fácil, né? Mas eu acho que esse é um papel de uma rádio pública que, na minha opinião, aí um pouco, sabe, Flávio, meio que tocado pelo projeto que eu participei durante 10 anos, que foi da rádio da UFMG, né? O UFMG Educativa, que é um canal educativo de rádio diferente, né? Eu acho que também, dentro de uma emissora pública, é um espaço que a gente tem para trabalhar com educação. Uma educação que não é essa educação formal, claro que não, a sala de aula é a sala de aula, mas eu acho que internamente, dentro com os funcionários, com as pessoas e com o público também, a gente pode pensar nisso, né? Por isso a junção, né, com a TV Minas, ela vem de uma forma muito natural, né? Porque é uma emissora educativa, é uma fundação que tem uma programação que aproxima muito da nossa. A gente não poderia pensar de maneira alguma nesses programas popularescos da tarde, nas TVs abertas, né? Dentro da TV Minas. Não caberia na textura de uma emissora educativa e como a TV Minas já tem uma história. Então, acho que essa aproximação ela é uma aproximação muito natural entre a Rádio Confidência e a TV Minas. Isso sempre foi sonhado em vários momentos. Né? Eu acho que, por exemplo, o prédio para onde iremos, acho que isso é importante a gente falar também, ele é um prédio que começou a ser construído num governo passado. Ou seja, independente de quem está no poder, esse é um projeto. Né, que é o belíssimo prédio da Filarmônica. Que é um belíssimo prédio, né, onde a TV e a rádio ficariam juntas com a Filarmônica. Olha que upgrade que a gente tem, expressão em inglês, né? Olha que coisa interessante. Então, acho que há um republicanismo, né, do próprio governo atual de reconhecer isso. De falar, olha, já existe um investimento num prédio. Por que nós vamos destruir a ponte que começou a ser montada, né? Quebrar a ponte pela metade, ao invés de terminar a ponte só porque não foi um projeto nosso? Acho que isso é muito importante. Acho que é uma maturidade nossa também. Né? E esse projeto ele deve ser encarado, e foi encarado. Não é um projeto fácil, né? É um projeto que é um desafio para os nossos 80 anos. Por quê? Porque num primeiro momento, as pessoas têm muito medo, né? Os trabalhadores, então, das duas empresas, ficaram, nós vamos perder nosso emprego, vai acabar, né? A TV vai acabar, a rádio vai acabar. Não, nós vamos ter que fazer TV agora, a gente é de rádio, nós fizemos um concurso para rádio, nós vamos ter que fazer rádio, nós somos de TV. Não é assim. Né? As duas emissoras existem com as suas autonomias, com as suas, né, outorgas também, isso é importante. Né? A TV Minas não vai deixar de existir, a Rádio Confidência também não. Mas é muito importante nesse momento em que a gente passa uma crise muito grande, né, no país como um todo e, né, dentro dos gestores públicos, que a gente una esforços. Então a gente precisa, porque lá dentro alguns funcionários têm um desejo. Alguns têm um desejo de participar da Rádio Confidência. Alguns da rádio têm um desejo de participar da TV.
Então, se a gente trabalhar na questão do desejo, você pode até, a autoestima da pessoa melhora, você pode até potencializar o nosso trabalho. Então, o nosso trabalho como diretores, presidentes, assessores, é fazer essa costura lá dentro das duas empresas. Né? Não só essa área finalítica, mas nós temos na área meio, Isso. que é onde a gente pode potencializar Tem que muito começar também. por aí, né? Nosso planejamento é esse. né, Nós vamos começar a fundir a área meio, de jurídico, de administrativo, a parte... RH, né? Tudo isso, RH, assim, infraestrutura. a logística de carros, etc. e tal, porque essa área, nesse ponto aí, a gente pode criar uma sinergia, né? Pode juntar as forças, pode dar uma economia para o governo. E mais fôlego para a gente. Né? Você vai cobrir um evento, uma equipe só pode fazer essa cobertura. A mesma equipe já cobre para o rádio, já cobre para a TV. E também está voltando para uma mesma redação quando for um assunto um pouco mais espinhoso. O César sabe, às vezes, nem tudo são flores, né? Tem hora que, é igual que eu te falei, eu peguei essa coisa que aconteceu comigo num momento super complicado, né? Dentro de um governo que era também o governo federal e que passa por uma situação complicada. Tinha coisas que chegavam lá, né? Que a gente tinha que pensar, né? Como que ela vai para o ar, né? Isso. Não tem nada que não vai, ou que não existe nenhum tipo de regra, de censura, nada. O modo é como, né? Como vai ser colocado. Mas como vai ser colocado? Porque às vezes toda a imprensa estava colocando a coisa de uma maneira. A gente sabia que poderia ser visto de outra maneira e, ao mesmo tempo, como a rádio é pública, também a gente não pode colocar só da outra maneira. Isso, Ou seja, você fica com a tendência a querer fazer um contrapeso do que é a mídia comercial, mas ao mesmo tempo também você não pode fazer, porque você... Em respeito ao ouvinte, né? Em respeito ao ouvinte. Ao ouvinte, ao telespectador. Então é o tempo... Isso mesmo. E às vezes a gente faz, às vezes a gente acerta, às vezes não. Então, por isso que é importante o que o Flávio falou, assim, quanto mais pessoas, cabeças pensantes, puderem ajudar nessa decisão, né? Então, acho que isso que ele falou, você queria chegar um pouco nisso, assim, né? Se a gente puder, dentro da redação, peraí, o que você pensa disso? O que você pensa disso? Vamos tentar. No final, alguém vai ter que tomar uma decisão. Mas se a gente puder ouvir as pessoas, a gente fica até mais tranquilo e seguro para tomar essa decisão. Tem um jornalista lá no caso, né, que a gente não precisa entrar em detalhe, que ele é um pouco mais agressivo em tudo, né? Isso, Ele se refere ao governo como o ministro golpista, não sei o que mais, ele fala golpista 25 vezes por dia. Eu fico pensando assim, eu como presidente, ao passo que existem outros lá que já pensam diferente e que já não falam. Aí eu já estou falando assim, aí de repente já tem ali dentro mesmo, já tem um certo retrato da sociedade. Então, às vezes, eu como presidente, se eu não falar nada, é melhor. Isso mesmo, Flávio. Já deixa que um fale a coisa de uma maneira, o outro fala da outra. E eles resolvem entre eles, muitas vezes. Brigam lá entre eles, na redação. Né? E eu acho que existe um limite, né? Obviamente, a gente tem toda uma ética jornalística que a gente sabe, né? A gente tem, o que a gente fala, a gente tem que ter como provar, né? A gente tem que ter responsabilidade na informação. Mas na abordagem, se um está enxergando de uma maneira, o outro está enxergando de outra, o meu estilo de gestão tem que garantir um espaço para que essas duas maneiras consigam ir para o ar e respeitem-se, né? É por aí. É difícil mesmo, assim. Mas às vezes alguém ouve e não gosta. Tem também essa reclamação. E aí a rede social, né? O WhatsApp, essa coisa toda, né? Então, hoje mesmo nós tivemos, né? O que acontece? Um ouvinte, durante o programa que eu faço de manhã, né? Um ouvinte nos mandou uma mensagem que, olha, lá no centro da cidade está acontecendo, né, uma manifestação com os estudantes. A gente já tinha dado que o trânsito não estava bom, mas aí demos jornalisticamente, né, falamos a respeito do trânsito, tal, não entramos na questão da manifestação em si, sabia que era uma manifestação de estudantes. E aí, de repente, a coisa começa a ficar um pouco mais pesada. Um ouvinte manda, olha, a polícia militar está batendo nos estudantes. E a polícia militar é do Estado, né? Então, aí a gente segurou. Estava eu e o outro jornalista, o outro produtor, falei, não, vamos esperar um pouco. Faz o seguinte, procura aí se algum jornal, aquela coisa da fonte. Não tem jeito. A gente tem que respeitar algumas coisas ainda, né, gente? Não dá para chutar tudo. Um telefonema de um ouvinte também ainda não é uma fonte, né? Exatamente. Você não pode julgar isso para o ar sem comprovar o que realmente está acontecendo. Flávio. Então, esse cuidado, apesar da ansiedade, né? O rádio é assim, põe no ar e tal. Não é bem assim, gente. É uma responsabilidade que você tem. E aí ele foi checar num portal de um dos jornais, né, daqui de Belo Horizonte, que realmente estava acontecendo e tinha fotos
né? E aí ele colocou, olha, parece realmente que está tendo um entreveiro entre a polícia e os manifestantes. A polícia está usando gás de pimenta, essa coisa toda. E aí a gente começou a comentar uma situação que... Aí ele falou o seguinte, olha, eu já fui na Argentina várias vezes, esse colega meu, a gente estava juntos, ele falou, já fui na Argentina algumas vezes, e numa das vezes que eu fui à Argentina, eu vi 3 manifestações acontecendo no centro de Buenos Aires ao mesmo tempo, sem nenhum tipo de problema, né? Aí eu comentei com ele, falei, olha, é interessante a gente pensar isso, como que no Brasil a gente ainda precisa organizar o espaço público, né? É muito recente essa coisa dessa turma ir para a rua. Se a gente for pensar, de 2013 para cá, né, a gente teve durante a ditadura militar uma presença forte, aí a ditadura, né, não deixou que isso acontecesse, e depois você teve uma parada, né, com as diretas já, mas depois com a redemocratização a coisa ficou meio... Ninguém ocupava, a rua era um lugar perigoso, né? A praça era perigosa, abandonada. Só que é uma retomada disso aí para uma juventude que ocupa a Praça da Estação através do quê? De atos culturais. Isso que eu acho que é legal, né? Para a Inconfidência tem que fazer essa leitura. A Inconfidência, como a TV Minas também, 2 veículos de comunicação ligados à Secretaria de Cultura ou à cultura, né? Elas são vistas, né, como representantes da cultura mineira, tem que enxergar que cultura é essa nesse momento com esses jovens. Por que esses jovens vão à Praça da Estação e promovem um carnaval lá? Então, eles usam a cultura para algum protesto com relação à questão de ocupação do espaço público, né? Eles vão lá e falam assim, opa, peraí, prefeito, nós precisamos de negociar aqui, não é assim, um decreto no dia 31 de dezembro que vai regulamentar a utilização do espaço público da Praça da Estação. Não, nós queremos participar disso, vamos ocupar. E aí você tem o centro, né, o Baixo Centro, o Viaduto Santa Teresa, todo ocupado por essas pessoas, fazendo festa num primeiro momento, mas no fundo elas estão discutindo algo que é o quê? O espaço público. Então, acho que é preciso, né, nesse momento, que a gente enxergue que, olha, tudo bem, a Rádio Confidência surgiu para falar para o homem do campo lá há 80 anos. Perfeito. Essa é uma das missões, vamos dizer, da Rádio Confidência. Depois a Rádio Confidência FM surge para abrir espaço para a música brasileira, no momento ali, no final dos anos 70, em que o FM chegava no Brasil tocando música internacional o tempo inteiro. Depois, né, para ajudar no crescimento do esporte mesmo em Belo Horizonte, né? O futebol de Belo Horizonte, né? Aquela história do Mineirão, 1965, quando o esporte mineiro começou a se profissionalizar mesmo, né? A Rádio Confidência veio junto. O Jair Anatólio Lima é uma figura que é uma referência, né? Então, a TV Minas é a mesma coisa, né? Ela surge ali, né, nos anos 80, ali final dos anos 80, 70 para 80, né? 80 principalmente. 80 para 90. Isso. 80. Então ela surge 84, né? Uma redemocratização, um outro espaço, uma TV com José Aparecido de Oliveira, Gui de Almeida. Isso. Então, e que momento é esse que a gente vive, que a gente tem que olhar um pouco para a sociedade. Então, a gente meio que estrategicamente, né, Flávio, a gente abriu um pouco a grade da programação, claro que respeitando uma coisa mais tradicional, né, da música popular brasileira, né, aí o Flávio fala melhor, né, esse termo, né, ele tem um significado, ele tem um tipo de textura musical aí, né, mas aí existem novas produções. Por exemplo, o Flávio falou, o hip hop. Mas como eu vou colocar dentro da programação da rádio o hip hop assim de uma hora para outra? Eu não posso fazer esse tipo de coisa. Seria um desrespeito à tradição da Inconfidência. Mas eu preciso trazer esse hip hop para a grade, em alguns momentos. Então, aí é o trabalho mesmo nosso, assim, de lapidar, de pensar a grade de uma programação, de uma rádio, de uma TV, em que momentos eu posso entrar com esse tipo de novidade, né? Para quê? Para que esse público também possa ir se renovando. Então, a gente achou um horário, olha, peraí, vamos entrar de noite, onde a gente tem uma audiência menor, mas uma audiência mais concentrada, né? Eu não posso colocar isso durante o dia, nesse momento ainda não dá para fazer isso, né? Mas a gente conseguiu um espaço. Olha, tem uma turma nova hoje produzindo uma música dos anos 2000 para cá, né? Que é um coletivo que se chama Casa Azul. Então, como é que a gente traz esses meninos para cá, que são muito, são jovens que não sabem fazer rádio, que nunca ouviram rádio, não ouvem rádio. Tem isso também, né? Então, os caras não têm referência. Aí parece um monte de estudante, né? O Flávio... Só que ao mesmo tempo são super talentosos e tem um movimento significativo, né? Para não parecer também que a gente é louco de não trazer pode, exatamente. Né? Mas o Elias uma vez falou uma coisa muito interessante que já bate com aquela história que você falou que você ouviu ele. Como é que chama? Acordados? Acordados à noite, Que é uma coisa que eu não tinha prestado atenção, que ele falou que grandes programas da TV e do rádio brasileiro nasceram na madrugada.
A madrugada é o laboratório, né? O Faustão Nossa, é nasceu ótimo. na madrugada. Exatamente. O Faustão, o Serginho Grossman. Isso. Todos na madrugada. Tem mais, o Jô Soares, né? O programa do Jô Soares, que era 11 e tanto, era um programa super tarde, né? Depois ele foi... Isso. O Faustão era Perdidos na Noite. Perdidos na noite, no sábado à noite, um horário horrível a princípio. Plantão da madrugada, que tinha reportagens muito interessantes com o Goulart de Andrade, né? E aí eu vou até te contar aqui, eu nunca te falei isso, né? Mas o Chacrinha, ele só consegue um espaço no rádio nos anos 50, porque o Chacrinha não tem voz de locutor, né? Chacrinha é aquela voz assim. Então ele só consegue um espaço de madrugada. O programa que ele faz na Rádio Niterói, da Chácara, onde ficava a Rádio Niterói, era o programa da Chacrinha, feito lá da Chacrinha, que era um programa totalmente inusitado, assim, que ele fazia com... como se fosse um cassino do Chacrinha, era um cassino mesmo, com, né, barulhos de copa, as pessoas jogando, isso tudo com um sonoplasta. Então o Chacrinha vem da madrugada. Foi onde abriu um espaço ali para depois ele dominar o dia, né, os programas de auditório. Então, eu acho que é muito importante, assim, e hoje, né, gente, assim, eu dou aula aqui na UNA. Então eu vejo, por exemplo, dou aula à noite. Então, 10h30 da noite, 11 horas, você tem um engarrafamento em alguns pontos da cidade, onde você tem algumas universidades, né? Que você tem o quê? Pessoas que estão estudando à noite, que trabalham de dia e estudam à noite. Então, hoje, a sociedade dorme mais tarde, né? Todo mundo, hoje, meia-noite não é um horário tão tarde assim. Então, acho que a gente tem que repensar uma grade de uma rádio, de uma TV, também que hoje as pessoas, o horário nobre, né, ele se estendeu um pouco mais adiante. Então, eu acho muito importante assim, a gente rever um pouco esses conceitos, porque a sociedade vai mudando e o rádio e a TV não estão fora da sociedade, eles estão dentro da sociedade. É um momento de mudança mesmo. Eu vejo por mim. Ontem aconteceu uma coisa muito engraçada. Assim, eu estava reparando, eu não vi, eu sou atleticano, gosto muito de futebol, eu não vi o jogo ontem. Não viu? Não vi o jogo ontem. Que pecado, hein? Não perdeu nada. Não perdi nada. Você está animado, então. E eu estava reparando umas coisas interessantes em não ver o jogo. Primeiro, são várias coisas interessantes sobre a comunicação que vem desse ato ontem, que aconteceu comigo. Primeiro, porque na casa realmente não tem televisão. A gente desligou porque todo mundo perdeu a paciência de ver a televisão. Essas duas pessoas, eu e minha mulher, a gente realmente não tem. Falou, vamos parar de pagar esse negócio, não faz falta, a gente não liga. Porque a gente perdeu a credibilidade na coisa toda. E a internet é uma coisa que você já escolhe melhor, já seleciona mais o que você quer. Ela realmente perdeu bastante sentido para a gente. E uma coisa que eu estava achando muito engraçada também era a rapidez da informação dos gols, porque dos gols você não consegue fugir, né? O resultado do jogo você sabe, porque em volta, e é muito engraçado, a primeira coisa que acontece, buzina porque o rádio dá o gol primeiro. O rádio dá o gol primeiro, aí o pessoal começa a buzinar. Aí você já fala, de quem que é o gol? Vamos ver de quem que é o gol, de acordo com o nível da buzina. Se é forte, é do Atlético. Se for médio, era do Grêmio. Perfeito. E na sequência, aí vem o grito das pessoas, e vem dois tempos, que vem o grito das pessoas que estão vendo a televisão aberta, elas gritam gol. Nossa, que louco. Aí passa mais 3 segundos, tem o grito da televisão a cabo, que ele tem um delay. Tem. Ou seja, são 3 gols que acontecem. Aí você, nos 3, você tem a possibilidade, você que está dentro de casa não vendo o jogo, de descobrir se ele é do Atlético ou não, até o seu vizinho gritar. Aí se o vizinho grita galo, é do galo. Se ele grita franga, é do Grêmio. Isso mesmo. Aí está resolvido. O mundo anda muito complicado. É quase um sinal de fumaça. Assim. Qual que é o espaço do rádio hoje? Bom, é boa a sua pergunta. Porque você fez referência aí, Elias, a uma certa geração que nem ouve rádio. Não. Meus alunos não ouvem rádio. Pois é. E hoje o consumo de mídia se dá muito pelo celular, por exemplo, né? Por meio da internet, enfim. E tem muito consumo de rede social. Muita gente passa muito tempo conversando só no círculo de amigos, sem consumir informação produzida por empresas de comunicação, né? WhatsApp, Facebook, enfim. Onde é que fica o rádio? Bom, vamos lá. Tem duas coisas aqui que eu acho que foi muito boa a sua pergunta, que tinha uma coisa que eu precisava de falar hoje e não podia deixar de falar, e a sua pergunta me fez lembrar essa situação. Eu acho o seguinte, primeiro, o rádio, na verdade, quando a gente vai ver um pouco da história, né, dos meios de comunicação, né, que a gente tem,
E aí eu gosto de começar lá de trás, assim, desde as pinturas rupestres, né? Que é uma forma de comunicação, né? Porque a gente pensa só em meio de comunicação de massa, né? Rádio, TV, cinema, né? Mas não, você tem comunicações, né? A arte é um meio de comunicação, né? A pintura, né? A música, né? Então todos esses meios que, na verdade, eu gosto muito de falar em dispositivos. Ó quem está chegando ali, ó. Kiko Ferreira. Seja bem-vindo. Cheguei, Kiko. Todos esses dispositivos, eles sempre estiveram em crise, tá, gente? Então, assim, é muito importante a gente pensar assim, quando a televisão surge, ela coloca o rádio em crise, né? Quando a fotografia surge, ela coloca a pintura realista em crise, né? Mas a crise não quer dizer que é o fim. Então, acho que a crise te empurra para outros caminhos. Então, quando a fotografia surge, a pintura se liberta daquela necessidade, né, da obrigatoriedade de retratar a realidade da forma mais, né, perfeita. Então, a pintura abstrata surge a partir daí. Então, quando a televisão surge também, o rádio se livra, não que ele quis se livrar, mas teve que se livrar daquela coisa assim, ter... muitos radioatores, você tem que ter programas de auditório com uma orquestra, que era um custo muito alto, né? O rádio se torna um pouco mais ágil, né? E aos poucos ele vai se tornar mais ágil ainda, né? Então o fazer rádio fica um pouco mais simples, né? Não menos difícil, né? Mas mais simples em termos técnicos. E aí hoje não tem jeito da gente pensar o rádio hoje fora daqui. Tá? Então, não é que a internet vai destruir o rádio, não. Um dispositivo, ele não elimina o outro, mas um dispositivo modifica o outro. Então, a gente tem que sentir no rádio e a TV também, aproveitar que o Kiko está aqui, que é o nosso diretor de programação, né? É o César Vanucci agora desses anos 2016, né? E aí, assim, a televisão também não tem como ela viver sem isso, né? Então, eu falo isso, né? Meus alunos não assistem televisão e não ouvem rádio, mas sabem tudo o que está acontecendo no rádio e na televisão aqui. Então, a forma de interagir com o rádio e com a televisão agora é por aqui. Para o rádio, então, Rogério, respondendo a sua pergunta, não dá para eu pensar hoje um rádio sem imagens. É uma coisa incrível, assim. Pensar a linguagem do rádio hoje, o grande desafio é o quê? Pegar aqueles manuais da linguagem radiofônica e meio que falar assim, olha, muito legal vocês, legal, mas assim, não dá mais. Vocês não dão conta do rádio mais. O rádio passou disso aqui, né? E o tempo inteiro é muito interessante assim. Lá na rádio eu tenho notado agora que os locutores ficam... aquela coisa de locutor, né Kiko? Eu sou locutor, posso falar disso, né? A gente, coisa da autoestima, né? De querer aparecer. Eles ficam disputando hoje quem é que está mais na página. Por que não tem foto minha? Por que não tem um vídeo do meu programa, da minha entrevista? Por que tal programa tem mais vídeo do que o meu programa? Quantas curtidas eu tenho no Instagram? Exatamente. Então, eles não querem... Ninguém me pergunta o Ibope mais, Kiko. Sabe? O Ibope chega, ninguém pergunta mais. Como é que está meu Ibope aí? Quantos ouvintes estão? Não, eu quero saber... Essa é uma questão que eu queria suscitar. Desculpa, eu faço advocacia empresarial. Então, é claro que o viés, não a minha linguagem, a minha visão parte muito daí. Esta relação hoje do sucesso do rádio, sucesso da mídia, o sucesso da Rádio Confidência e a resposta do marketing, eu queria muito saber como que é isso. Ganha-se mais dinheiro, que é absolutamente legítimo, na medida em que você atende mais a sua grande clientela, tanto maior quanto possível. A resposta é imediata. Eu tenho uma publicação para fazer. Por que é que eu escolho a Rádio Confidência? Em que tempo que se dá? Sim, pode responder, Flávio, que eu estou falando. Não, a pergunta é ótima. Em que tempo que se dá? Eu vou voltar numa coisa que eu falei rapidamente, quando eu te falei que a gente estava com um problema. Quando eu entrei exatamente há um ano atrás, Kiko, eu estava até falando que coincidentemente hoje está completando um ano exato. Foi exatamente nesse dia que eu entrei lá. E que estava com um problema de vocação. O que acontece? Isso estava refletindo no comercial. Porque a gente estava com 5 horas por dia de esporte. E o anunciante, hoje em dia, o grosso do anunciante da Rádio Confidência é porque a gente domina muito o público que frequenta os eventos culturais de Belo Horizonte. Então, é impossível, por exemplo, um grande projeto, vamos supor, chegou o CCBB, vai trazer uma exposição aqui do Mondrian.
o público que vai chegar lá, a maneira dele segmentar, dele pegar isso através da Rádio Confidência. Então, a gente tem na mão as pessoas que frequentam os eventos culturais de Belo Horizonte. Então, para esse público que precisa de anunciar, que tem essa verba, via coisa, a gente é líder de mercado. Não tem jeito. A gente não é líder de mercado. A Itatiaia tem muito mais número de ouvintes que a gente, mas quem está indo anunciar lá é o merchandising. Tem eu morro de rir, eu brinco assim, mas é verdade, né? Tem um cara lá que tem um Viagra natural lá, que é um chá do cipó, não sei das quantas. Tem um advogado que fica falando que é proibido, inclusive, por lei, que eu não sei como é que se permite isso. Que se permite isso, que às vezes você chega lá, tem um merchandising, o cara falando assim, minha sogra entrou no INSS, você pode estar perdendo dinheiro, tem o fulano de tal ali no centro, o telefone você liga dele, 3223, sei lá o que, doutor Fábio, não sei o quê, e vai entrar, em pouco tempo você está recebendo no INSS. Gente, isso é proibido. Procura fulano que ele vai reduzir sua prestação. Isso. Mas acontece todo dia. Né, não pode, né? Você não pode anunciar médico nem advogado. Tem várias coisas. Isso, e várias rádios comerciais dessas populares estão fazendo isso. Bom, mas assim, o que aconteceu? A gente teve um aumento foi uma surpresa, né? O aumento do faturamento da rádio. A gente não sabia eu que não esperava, eu achava que se a gente aumentasse isso. 20%, eu já teria uma grande coisa para falar para o governo. Aumentamos 20%. Foi bem maior do que isso. O aumento de faturamento chegou a uns 64% no momento, né? Não sei quanto que está agora. É rápido. Tem uma demanda, né? Que estava reprimida, assim. Mas eu acho que não foi não só que a gente cresceu um pouco a audiência, mas talvez de retomar da rádio. A cara dessa confusão que estava, essa coisa meio esporte, meio música, né? A partir do momento que eu acho que isso retraiu o anunciante. Foi, verdade. Confundiu, né? Confundiu. Agora, não, pode. É isso, eu acho que é isso. E aí o seguinte, e você tem também, mais uma vez, as redes sociais. Né? Uma grande questão nossa é assim, quanto que vale um anúncio, né, na página, no Facebook da rádio e da TV Minas? Né? Como é que você mensura isso? Como é que você trabalha com isso? É uma coisa difícil também. Né? É um outro desafio que nós vamos ter que ter. Eu né? tenho outra curiosidade que não é menor do que essa. Essa eu fiquei muito satisfeito de saber que é coisa de fato dinâmica. Isso. Que surpreende o próprio gestor. Esperava 20, veio 2, 3 vezes mais. Isso é ótimo. Mas qual que é a relação de uma rádio como a nossa em Confidência com as suas concorrentes diretas que vendem o céu, vendem urgência, cura as pessoas? Eu me refiro, evidentemente, a essas rádios religiosas. Tenho muita curiosidade. Eu sou católico, não é? Mas não é essa a questão. A questão é outra. Como que isso é bem recebido pela comunidade? Eu disse bem recebido, que é o que se percebe. Cresce tanto esse mercado. Na verdade, eu acho muito boa a sua pergunta também, porque nos ajuda a entender um pouco, né, do rádio também, assim. Nós temos quase 30 emissoras de rádio em Belo Horizonte. Então não tem jeito de todo mundo concorrer com todo mundo. Então o que a gente chama de segmentação. Né? A gente trabalha, nós não trabalhamos assim, a Itatiaia, de certa forma, não está nem aí para a gente e a gente não está nem aí para a Itatiaia. Mas nós temos dentro dessas rádios, né, todas que estão aí, algumas rádios que a gente trabalha comparando os dados do Ibope. E aí são elas, né? A gente tem a Alvorada, a Antena 1, CDL, mas como a Rádio Confidência, nós temos tratado muito assim, aliado à cultura com a cidadania, então ela tem trazido um pouco mais de notícia, entrevista, está mais falada, né? Então nós temos a CBN e a Band News. Então a gente sempre, para a gente não ficar perdido e se achar também o máximo, né? Que eu acho que é importante, um contraponto, diretoria em piso aqui. A diretoria está começando a chegar. Essa é a Luísa Castro, nossa diretora. É a Luísa que falou com o Flávio que ele ganhou uma televisão. Aquela história que a gente estava contando dela. Eu contei. Boa noite, Luísa. Contei que, às vezes, ela falava aqui, porque ela falava comigo assim, você ganhou um arranjo de flores, não sei de onde, você ganhou um boné da Polícia Militar. Aí um dia ela falou comigo que você ganhou uma televisão. Aí eu falei assim, televisão? Mas, nossa, você não pode aceitar, não, porque isso é jabá. Mas aí, não, mas é uma televisão com 500 funcionários. Uma dívida, né? Uma dívida de 17 milhões. Eu medo do negócio da dívida da TV Minas, porque a rádio tem um patrimônio, né, cara? Então, se juntasse aí, podia pegar o patrimônio da rádio. Aí ela falou, não, vamos estabelecer no projeto aqui que não pode. O governo tem que assumir a dívida da TV Minas e proteger o patrimônio da Rádio Confidência. Claro. Até isso, né, Flávio? Era um momento, a gente tem um terreno lá do transmissor, do AM, tem um terreno lá na antena, né? A gente existe um patrimônio
que se a gente fosse fazer essa fusão assim, em comunhão total de bens, a gente podia levar um grande prejuízo. Assim, a gente já podia sair... Nossa, podia sair mal. E a Luísa foi uma das pessoas, aliás, ela vislumbrou isso logo. Ela faz muito parte desse momento, assim, a entrada dela lá, porque ela é PPGG, né, que é essa folha de letrinhas, que é uma especialista em política pública e gestão governamental. Acertei? Que é essa letrinha, porque a rádio nunca tinha tido, que é um tipo de profissional, né, criado dentro do governo e da Fundação João Pinheiro, né? Da Fundação João Pinheiro, que já forma, já chega como um especialista em administração pública, que é uma coisa que não tinha na rádio, né? Não tinha, nunca teve. Não é a primeira da história, né? E isso a gente tem que dar parabéns para quem inventou os EPPGGs, porque eles fazem muita diferença. Inclusive, eles são muito concorridos no Estado, e uma das coisas que a gente está tentando na Rede Minas agora é tentar levar lá. A Luísa pediu 7 para ganhar 3. Porque ela, né? Para ganhar 7. Hoje a gente foi lá no planejamento, que a gente precisa, né, para montar agora a empresa mineira de comunicação. Agora o desafio é bem maior. Você tem naturezas trabalhistas diferentes, né? Uma estatutária, outra seletista. As cargas horárias são diferentes. Os salários são diferentes. Os salários são diferentes. Então a gente vai colocar dentro do mesmo teto profissionais com uma atividade muito semelhante e com esse tipo de diferença. E nós vamos ter que vislumbrar, a gente não consegue mudar isso tudo da noite para o dia. E isso tudo exige muita negociação, né? E muita lei, um conhecimento muito grande das leis todas de gestão e trabalhista. Da carreira, né, dessas pessoas, né? Como é que você administra, né, a carreira pública. Então, ou seja, o desafio da área administrativa nessa empresa mineira de comunicação, ele é imenso. Ele acredita que ele seja até maior, né, do que... É o que a gente falou, nós vamos começar por ele, porque a gente sabe que o angu do caroço está aí, né? Esse é o problema. Qualquer ideia artística vai ter que passar um pouco por uma possibilidade ou não ali. Só registrando aqui que o Kiko pediu 8 editores. Ela pediu 7 PPGG, o Kiko pediu 8 editores. Então não sei como é que vai ser isso aí não, né? O Kiko está como diretor de programação, então tá na luta também. Agora, deixa eu aproveitar que tinha uma outra coisa que eu queria falar, Rogério, da sua pergunta, que ela é muito importante, que é preciso que a gente pense no futuro, assim. Quando essa união, né, da rádio, da TV para a formação da empresa mineira de comunicação é algo também, gente, que é natural da comunicação contemporânea. Tá? Então, não dá hoje, né? Você tem uma TV Globo, que você tem uma rádio CBN, que você tem, sabe, você tem a internet, o portal G1, então é preciso, está todo mundo quebrando a cabeça com isso. Tá? E aí tem uma questão técnica que vai nos empurrar também, né? A engenharia, ela provoca as mudanças também na comunicação. Em junho agora de 2017, né, o sinal da TV aberta, né, vai ser desligado, da TV analógica aberta vai ser desligado em Belo Horizonte. Foi desligado agora em Brasília. Então, nós só vamos ter TV digital. Então, para você receber esse sinal, você vai ter que ter uma TV mais cara e mais moderna, né? Contemporânea, que tenha isso, ou então você vai ter que comprar um conversor. As pessoas que não tiverem dinheiro, a princípio, o governo está dizendo que quem tem Bolsa Família, quem tem Bolsa Escola e tal, vai receber um conversor popular, né? Isso acontece uma questão, por isso que envolve rádio e TV. Com o desligamento da TV analógica, você vai ter o quê? Todas as TVs irão transmitir digitalmente. Esse é um desafio para a TV Minas, né? Como é que nós vamos enfrentar esse desafio, que é um desafio complicado nesse sentido também do dinheiro, né? Mas aí você vai abrir um espaço no FM maior. Então, saindo a TV analógica, né, o FM vai ganhar mais rádios. Então, nós vamos ter mais espaço no dial. Então, uma coisa está ligada à outra. E aí, o que vai acontecer? As rádios AM serão desligadas. Então, você não tem mais rádio AM. Você não vai ter mais. Na verdade, gente, hoje na Rádio Confidência, quando a gente tem algum problema no transmissor do AM ou das ondas curtas, você não tem equipamento para isso. Você tem que pedir, às vezes, uma pessoa emprestado, ou você tem que ir num cara que faz uma gambiarra ali e constrói uma peça. Isso desde o tempo do Kiko já era assim. Então, esse AM está morrendo há muito tempo, gente. Né? E aí, o que vai acontecer? As emissoras que têm um canal AM,
né, as empresas que têm um canal AM vão receber, mediante o pagamento de uma taxa, né, um canal no FM. Entendeu? Então nós temos que trabalhar muito bem e com muita tranquilidade, muita informação às pessoas para que não tenha ruído com relação a isso. Não adianta ter uma visão saudosista sobre o AM e as ondas curtas. Nós temos que fazer com que chegue no interior o sinal de internet hoje, gente. Não é nem a gente, não. As pessoas do interior, eles querem isso. Né? Lá no Vale de Jequitinhonha, as pessoas querem banda larga, cara. Elas não querem um transmissor de ondas curtas, um rádio de ondas curtas. Não dá mais. Né? Então, nós temos que ter muita gestão pública, do dinheiro público, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a gente está nesse, nós vamos passar por isso agora, daqui a 6 meses. Não vai ter volta. Então, nós vamos ter 2 canais de rádio confidência no FM. Né? E essa turma do AM vai para o FM. Nós vamos perder o quê? O interior. Nós não vamos ter mais o rádio transmitindo para o interior. Mas hoje, gente, eu não tenho nem medição de Ibope. O Ibope nem me fornece a medição de audiência do AM. Ninguém quer anunciar no AM. Por que a Itatiaia foi toda para o FM? Ah, porque o Manuel é bonzinho? Não. É porque ele viu, velho, se eu continuar aqui no AM, acabou a Rádio Itatiaia. A Rádio Itatiaia pode ter 90%, 99% da audiência no AM, mas não consegue vender nada mais, porque não tem medição de Ibope. O Ibope se nega a fazer isso. Então, a gente não existe, então não tem anunciante. Então, vindo para o FM é uma saída que nós temos, e aí é que eu acho que a gente tem que ter muita tranquilidade, aí eu falo como pessoa da área de comunicação, diretor artístico, né? Existe uma textura, um jeito, uma linguagem de fazer AM que não morre. Não é porque o aparelho do AM não funciona mais que isso vai morrer, não. O rádio hoje é muito mais falado. Ou seja, hoje eu acho que assim, você ter 2 rádios que transmitem notícia 24 horas por dia no FM, isso... em 1990, isso era impossível. As pessoas, qualquer um que falasse isso, fala, não, você é louco. Isso é rádio antigo, rádio que fica falando. O FM é para tocar música. Mas hoje não, hoje as pessoas, e elas têm boa audiência. Então acho que a gente tem que ter a tranquilidade que o jeitão, a característica do AM, ele também vem para o FM. Né? A Rádio 98 hoje é uma rádio que não toca música. É uma rádio que só tem, né, conversa, piada o tempo inteiro. Né? É uma rádio jovem, entre aspas, né? Porque eu nem sei se esse jovem escuta essa, né, 98. Né? Parece que é uma coisa nossa, assim, dos quarentões querendo reviver a sua juventude. Então vou lá ouvir, né, o grafite. Mas não sei se aquelas piadas do He-Man, eu acho que é muito mais engraçado para mim, para o Flávio, para o Rogério, do que para um cara de 20 anos. Eu acho que ele nem sabe quem é o He-Man, né? Então, é meio perigoso esse negócio de rádio jovem, assim, né? Não, vai. Eu um debate ano passado, no futuro, numa faculdade, e todos os estudantes conheciam. Não, conhece. A nova tem ouvido. Conhece, mas, Kiko, conhece aqui, ó. Sabe? Eu acho que, assim, eu não sei, assim, né? Eu tinha muita vontade de ver o perfil do público da 98. Porque o diretor artístico da 98, Diego alguma coisa, ele deu uma entrevista agora para 2 alunas que eu estou orientando um projeto que é sobre a Rádio 98, que ele falou assim, olha, a nossa concorrente é a Rádio Itatiaia. Nós hoje somos uma rádio de talk, nós não somos a rádio de música mais. Então, nós estamos concorrendo com a Rádio Itatiaia. E assim, né, eu não sei assim se... Bom, pelo menos dentro da universidade, assim, que é um público jovem diferente também, né? Ou pelo menos a gente acha que é diferente. As pessoas não ouvem a 98. Não ouvem nada, na verdade, assim, né? Então, eu não sei, assim, que tipo de jovem que é esse também, né? Eu não sei. Realmente, ao ouvir o grafite, eu me divirto muito. Então, acho que isso é um sinal que eu acho que... Não sei, meu sobrinho, né, ele prefere ouvir a Jovem Pan com as músicas lá, meio dele, que gosta, né, não sei. Mas é uma questão. Acho que a 98 também não pode abandonar esse discurso assim, né? Senão ela vai ficar, né, sem nada para falar também. Mais perguntas, comentários? Uhum. E aí, inclusive, esse fato que você citou hoje aqui, eu acho que é de muita responsabilidade quando vocês anunciaram aquela questão da classe 7. Eu fiquei atenta ouvindo aquilo, eu achei muito bacana. Eu falei assim, nossa, quanta responsabilidade que eles têm para poder passar isso para o ouvinte, né? Porque tem que ser uma coisa que tem que ser correta. Né? Uhum. Você não pode passar uma notícia só porque ouviu assim, é grosso modo, Uhum. porque há pessoas que reclamam. A gente
E eu, particularmente, sou igual o Flávio. Eu prefiro abandonar a televisão. Eu não vejo televisão. É raríssimo, raríssimo. Eu gosto mais de ouvir o rádio. Porque o rádio você tem uma condição de imaginar, você tem uma condição de... a sua observação, ouvir, né, como diz o Tucci, o fino trato do seu ouvido. Você apura muitas coisas ouvindo na rádio. E o que você falou aí, eu concordo plenamente. A FM e a AM são formas diferentes mesmo de falar. Você vê claramente quando você está ouvindo os programas, mesmo que seja da Inconfidência, mas não tem dificuldade nenhuma de se encaixar quando houver essa mudança, como você está falando. Enquanto a pessoa começar a ouvir, né, tudo lá na FM, vai começar a perceber essa sintetização, porque realmente é uma linguagem que não vai morrer. Entendeu? Vocês estão de parabéns com a programação. Nós vamos concorrer com a gente mesmo, né? Vai ser uma coisa meio louca. Isso é uma coisa complicada. Você falando isso agora, eu comecei a pensar assim, nossa... Você falou, o Pedro também já tem falado também dessa mudança que vai ocorrer, e eu tenho pensado como é que vai ser. Eu falei, gente, Vai ser um negócio meio louco. porque vocês todos se conhecem, a gente vê que é uma rádio bem amiga, todo mundo assim, é um clima maravilhoso, inclusive essa questão do clima que vocês falaram aí, vocês conseguem passar isso para o ouvinte, viu? Isso que bom. Que bom mesmo. é uma coisa que não tem imagem, e a gente ouvindo, a gente consegue, e vocês acolhem muito bem os ouvintes, tanto os que ligam como os que não ligam, os que passam e-mail, WhatsApp, e aí vai. Então eu acho assim que é uma coisa que o rádio, ele atinge muitas pessoas, porque você trabalha muito com ouvir, com escutar, igual lá no seu programa fala muito ouvinte e escutante. Aquilo é muito sério, essa É muito frase. sério, é muito sério. Então É. eu falo assim, gente, como é que trabalha vários lados do ser humano, entendeu? Um programa de rádio. É muito complexo aquilo ali, não é fácil não. Eu gosto, então de parabéns, viu? Isso é interessante, né? E eu acho os ouvintes, né? Eles são muito fiéis, né? Casa Aberta, eu tenho uma amiga, né? Eu não vou contar o milagre, mas vou contar o santo, não. Que ela adora criticar o Elias. Ela fala assim, o Elias fala demais. Aí, não, e é detalhadamente. Ela fala assim, o Elias ontem falou um negócio do hospital e não sei o que mais do hospital e do SUS, sei lá o quê, mas você tem que falar com ele fala muito. Aí passa 10 dias, ela sabe tudo. Eu falo assim, gente, ela nunca vi ninguém não gostar de alguém com tanto amor assim. Ela critica, mas ela sabe muito mais do que eu o que acontece no programa. Exato. Ela tem um negócio assim, ela é uma pessoa inteligente, sofisticada. Eu até passo para o Elias as críticas de vez em quando. Isso, é verdade. Algumas, assim, eu acho que procede, outras não, mas é a vontade de participar, né? Claro, Porque ela está ali todo dia e às vezes tem um assunto que interessa muito a ela. E ela não percebe, mas na verdade ela adora o programa. Ela não é? Tem que contar isso pro seu psicanalista, ele vai te falar. Assim, no fundo, você adora esse programa. É muito legal isso. Tem um filme que chama O Rei da Baixaria, não sei se vocês já viram, conta a história de um radialista nos Estados Unidos, lá dos anos 2000, chamado Howard Stern. E ele é muito polêmico, ele vai dar origem a essas coisas meio politicamente incorretas, que ele, né, falava bobagem no ar, essa coisa toda. Ele ainda é vivo, tem uma audiência muito grande. E quando ele chega numa emissora bem grande em Nova York, assim, ele tem um diretor artístico que é colocado lá para poder sacanear ele, para tirar ele lá mesmo, porque fizeram um contrato com ele muito caro. E o dono da emissora não ficou sabendo que ele ia ser contratado, porque é uma grande rede, né? A CBS, se eu não me engano. E ele, quando ele ouviu no ar, falou, pô, mas vocês contrataram esse cara, pelo amor de Deus, esse cara vai queimar o nosso filme, pô, nós temos um nome a zelar e tal. Mas o contrato, a rescisão é enorme. Nossa, vocês são loucos. Aí um cara oportunista fala assim, não, deixa comigo que eu vou domar essa fera, até ele pedir para sair, né? E aí, aí não consegue domar o cara, mas tem um episódio muito legal que chega assim, ele vai no Ibope, nos caras que analisam o Ibope, fala assim, como é que é a audiência do Howard Stern, né? Qual que é o ouvinte médio dele? Como é que é? Não, o ouvinte médio dele escuta ele durante 1 hora. O programa dele tinha 4 horas e tal. Durante 1 hora. 1 hora, mas o que ele, esse ouvinte que gosta dele, o que ele fica esperando? Por que ele ouve tanto tempo? Falou, esperando sempre o que ele vai dizer. Aí ele fala, e o ouvinte que odeia ele? Porque a pesquisa do Ibope traz isso. Não nossa, né? Mas lá trazia. Quanto tempo que esse ouvinte ouve? Durante 2 horas. 2 horas? Mas por que esse cara que odeia ouve durante 2 horas? Para esperar o que ele vai dizer depois.
entendeu? Então, acho que está dentro dessa história aqui, ó. Tá Ouvinte vendo? que ama odiar, né? É, exatamente. Então tem essa coisa. Né? E o Kiko, por exemplo, independente da gente estar aqui, eu lembro que no início, né, do Casa Aberta, ele sempre, né, me acompanha. O Kiko é um cara que eu tenho um respeito muito grande, porque ele, né, me chamou, me fez um convite para eu ir para a TV Horizonte. Depois de ter entrado na TV Minas, com o programa lá, o Sunshine Maluco lá, ele viu na TV Minas e falou: Elias, ó. Tô aqui na TV Horizonte, queria alguém que concorresse com Adriano Galisteu e Luciana Gimenez. Eu me lembro muito dessa história, assim. Eu falei, Kiko, pena, eu não tenho namorado famoso, cara. Eu já mandei essa pra ela. Eu falei, eu não conhecia o Kiko. Falei, não, bicho, cara, né, minha praia é outra, né? Aí ele falou, não, eu tô brincando com você, que eu quero um programa de auditório, mas que seja mais descontraído para discutir temas e tal, isso e aquilo. Eu falei, então beleza, então eu tô dentro, cara. Nunca fiz TV. Ele falou, não, mas é bom que você já vem brifado da rádio. Né? Tinha essa coisa, então o rádio já te dá as informações, só os termos em inglês aí de novo, né? E aí, assim, o Kiko falou comigo uma vez, ele mandou para mim uma mensagem, ele falou, olha, tá muito demorada a abertura do Casa Aberta, né? E para mim é muito importante isso, porque assim, eu sou diretor artístico e estou no ar, então é difícil, eu preciso de um contraponto, assim. E as pessoas lá na rádio são muito respeitosas, porque, né, eles têm essa coisa de sempre vem um diretor e tal, então não falam, né, não se abrem assim, dessa forma. Né? O Flávio fala. Né? Eu falo, coitado do Elise, de vez em quando eu ligo para ele, sim, abro, critico mesmo. Falou, o programa hoje foi uma bosta. E o Kiko falou, cuidado que essa abertura está muito lenta. Então eu falei, tem que dar uma dinâmica para essa abertura aqui, né? Meio que fazer o que vai rolar no programa, mas tem que ser muito rápido, não posso deixar, porque senão a gente vai falando muito assim, né? E a Brisa nunca teve experiência com rádio, né? Então era um negócio, a Brisa era a minha primeira companheira ali, produtora, meio maluca, né? Essa coisa furacão, né? Então era difícil, assim, né? De vez em quando eu já me peguei mudando, aí eu falei, não posso mudar, eu não posso mudar. Eu sou presidente da rádio, amigo dele, então já estou numa boa vontade. Eu não posso mudar de rádio. Se eu mudar de rádio, eu tenho que ligar para ele, tem que falar na hora. Importante demais. Porque às vezes acontece, né? Porque, não tanto com você, mas esse negócio, o cara precisa de ter um traquejo, né, Kiko? Às vezes pega um entrevistado, a produtora leva o entrevistado não é tão bom, é tão né? Bom, isso, cara. você tem que, não tem rende. que cortar ele, você tem que pensar no seu ouvinte, né? É uma coisa meio cruel. Mas, ou então é bom demais também, mas você também tem que cortar o cara que é bom demais no tempo certo, entendeu? É difícil, cara. Existe complicado. Um tempo ali. Um time, né? Com a pessoa que você não pode dar. E é difícil ensinar isso, né, gente? Isso é muito difícil. Na TV também, né, Kiko? É muito difícil, assim. Você aprende, às vezes você sabe um pouco, mas você tem que ouvir os outros, você tem que ter uma certa malícia. Eu gosto de falar o seguinte, tecnicamente, assim, você tem sempre o intervalo comercial. Então, se você respeitar o horário do intervalo comercial, forçosamente, você vai ter que aprender a lidar com o time. Só que tem hora que as pessoas atropelam até o comercial, cara. Aí é demais da conta. Nossa, aí, sabe? Rogério, tem mais um tempinho? Claro. Eu queria até cumprimentar tanto o Flávio quanto a Elisa e toda a Rádio Inconfidência, porque eu fiquei assim, emocionada com o que vocês fizeram em relação àquela ouvinte, a Valéria, né? Vocês falavam que era fiscal. E a Valéria faleceu e ela gravava todas as programações. Interessante essa história, né? E ela gravava tudo que ocorria na rádio, tanto na AM quanto na FM. Depois, Isso. Fita cassete, Ela tem acordadas à noite. 20 mil fitas, cara. E tudo que acontecia na rádio, por exemplo, se o radialista lá falasse assim, porque agora vai chover, não sei o quê, aí ela ligava e corrigia. Hora errada. Tá errado. A hora errada. E o negócio é assim. Eu de madrugada dava a hora errada, assim, dava um sono, 2h30 da manhã, falei 3h30, ela ligava. Falei, cara, Sério? sério. Coisa muito valorosa da Rádio Inconfidência, se vocês pegarem as fitas da Valéria, né, e vocês vão estar promovendo. Isso, A gente criou um quadro, né, que chama Retrato Sonoro. Isso é valorizar o ouvinte. Eu fiquei gratificante com isso. Esse projeto ele é muito legal. É bom você ter falado. Nossa, assim. nós estamos Ele, na precisando verdade, a gente não merece tanto parabéns. A instituição merece mais uma crítica, porque, na verdade,
o que a Valéria fez, a gente Valéria deveria fazer. fez, as pessoas deveriam fazer, porque é o CEDOC, né, o Centro de Documentação, para você poder ter o arquivo. Isso não vinha sendo feito e estava sendo feito por uma pessoa. Olha que loucura. Pelo amor, né? Mas a grande... Agora, quem merece os parabéns no caso aí foi uma ideia muito legal do Elis com uma outra professora, porque o material era muito grande e a gente não tinha a menor condição de fazer. Sabe o que eles fizeram? Olha que legal. Eles fizeram uma parceria com a UFMG, com os alunos. Aí, uma disciplina, cada aluno pegou 10 fitas. Ele ensinou a decupar a fita assim, minuto por minuto, assim, música cassete, tal, locutor tal, entrou o programa tal, o cara era obrigado ficha. a fazer um mapa da fita. Mas é legal, mas para um cara fazer... Um cara calouro que entrou? Um calor fazer 5 fitas. Que impressionante. Impressionante. Vale Já pegou nota, vale 180 alunos, cada um com 5 fitas, 900 fitas catalogadas. Todo semestre tem. E a gente via o que estava. Todo semestre vai ter Todo agora. semestre tem. Chegou agora, tem lá, viu? fitas. Tem 80 lá pra gente ouvir. Já tem, Já né? tem, ela foi lá entregar. A gente entregou um corpo, a gente fez uma abertura que chama Renato Sonoro, vem a trilha, não sei o que mais, aí a gente falava com o aluno, aqui você coloca o trecho que você achou mais interessante, historicamente, depois você coloca um comentário e o seu nome. Isso. Ou seja, foi criando, a gente foi gerando um conteúdo histórico para a gente, que era uma maneira da Eles gente também entregam tudo fazer digitalizado. uma exposição dos 80 anos da rádio usando um espaço que é nosso, que ele é gratuito para a gente, que já está no ar, que é ficar revivendo coisas do passado dentro Da programação. Dentro da programação. É. E que a gente optou, a gente pensou em fazer uma exposição, onde a gente ia colocar fotos antigas, mas isso já foi feito, né? O BDMG até nos ofereceu a galeria, vamos fazer uma exposição aqui, que você pode botar um fone, ouvir um trecho do programa. A gente, vamos fazer diferente, vamos fazer esse negócio, o retrato sonoro, o negócio vai pro ar. Claro. Então isso foi legal, mas a gente só não merece os parabéns total, porque na verdade a Valéria, ela merece. Ela merece. Porque ela fez um trabalho que era para estar sendo feito, né? E ela morreu, né? E aí o sobrinho dela falou, olha, ela não tinha filhos, falou, eu não tenho o que fazer com isso. Ligou pra gente na rádio, tem aqui, ó, um quarto de fitas dela. E tudo anotado, com o nome dos programas na capinha da fita, assim e tal. Aí como é que eu falo não? Falei, não, traz pra cá. E botei lá no canto lá da rádio. Falei, velho, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Todo mundo correndo, né? Onde chegou lá, ninguém, né? Não tinha algum cristão lá. Falei, não, deixa eu ajudar aqui. Nada. Nem o estagiário queria mexer com isso. E nós fomos pessoalmente, fui eu e Eli, nós fomos na sala dos meninos lá na UFMG, eles acharam aquilo o máximo, eu achei o máximo também. Eles pegavam aquele pacote, tipo assim... Eles não sabiam o que fazer com aquilo, eles não tinham aparelho para ouvir, cara. Porque eu falei, aqui dentro pode ter entrevistas raras aqui, porque teve, durante esse tempo, vinham artistas interessantes na rádio. Aqui nós, ainda falei, estou muito interessado em pegar entrevista de artista. Né? Não, muito legal, cara. Eles vão quente, assim, eles gostam muito disso. E é um legado, né? E é uma coisa institucional e tal. Por exemplo, essa união com a TV Minas, a TV Minas tem um CEDOC bacana, né? Com todos os problemas que tem, mas tem um CEDOC. A gente pode crescer com isso. A Rádio Confidência pode aprender. Inclusive as pessoas do CEDOC, né? Que são meio doidas, né? Eles falam, não, a gente quer conversar com o CEDOC de vocês pra gente montar junto. Eu falei, oh, meu Deus, doce ilusão. Nós vamos ter que aproveitar vocês pra gente. Mas parece que o CEDOC da Rede Minas é incrível, né? Pelo que eu estou sabendo também, tem um grande acervo aí de... Que bom. Muito legal, Kiko. 50 mil horas, shows incríveis, assim. Você pega alguns artistas, não só da música, alguns... Artista plástico, dizem, né? por exemplo, outro dia o Magelo falou assim por alto, eu, por exemplo, ele acha que deve ter, assim, sei lá, umas 40, 50 coisas minhas, assim, de show, de entrevista. Deve ter mesmo. Você pegar agora, assim, um cara igual o Vanderly, que acabou de falecer, você pega assim, você faz um super documentário sobre a vida do cara, que ninguém tem, o produtor dele não tem, porque ele muda de produtor durante a vida. Até família, ele muda de família tem, durante ele muda de casa e perde as coisas, mas lá tem. Né? Se você juntar com o acervo que ele tem na casa dele, as coisas pessoais, com o que tem num CEDOC, você monta um super documentário. Aliás, é uma coisa que a gente até conversou sobre tentar viabilizar a produção de alguns documentários sobre pessoas específicas, que eu acho que já está na hora, tipo Fernando Brant, esses que acabaram de partir. Acho que a nossa missão, a gente que conviveu com eles, né, que foram meus amigos pessoais, etc. e tal, eu acho mais justo que se faça isso agora com o olhar de quem conviveu, de quem é amigo, quem conhece, do que deixar para fazer isso depois, uma geração que veio depois da minha, que conhece o cara só a parte artística dele. Né? Legal. Também, eu queria
Por favor, doutor Vanucci. Provavelmente os meus amigos que estão aqui não sabem que a minha origem é radiofônica. Eu comecei em rádio com 10 anos. Considerando que eu já fiz 40 anos pela segunda vez. É fácil imaginar que eu comecei Eu madruguei na atividade profissional como comunicador há um tempão, né? E eu comecei em Uberaba em rádio. E eu me recordo muito bem desses tempos gloriosos em que a Rádio Confidência era a referência maiúscula da radiofonia mineira e se ombreava com a Rádio Nacional. Eu lembro disso distintamente. E quero confessar agora que eu continuo ouvinte da Rádio Confidência. Eu sou muito fiel ao Brasileiríssimo. Que ótimo. É uma fidelidade canina. Eu hoje até não... Eu troquei recentemente de carro e não pus... Na memória lá ainda. Não pus rádio no carro. Ah, tá. Mas o meu carro antigo, que durou 10 anos, ele não sintonizava outra emissora, senão a Brasileiríssima. Já ficava fixado o dial do 100,9. FM e o AM. Que eu me divertia demais por tudo que ela produzia. Agora, eu tenho, no momento que aflora aqui a questão dessa articulação que se fez com a criação da empresa mineira, eu quero externar aqui como um dos jornalistas mais antigos de Minas Gerais, mas, sobretudo, como cidadão, algo que está dentro de mim e que eu me preocupo muito é a utilização do meio de comunicação de massa que o Estado possui, e que, no caso, está sintetizado nas ações que vão ser desenvolvidas por essa empresa nascente, com a integração cultural, política e social de Minas Gerais. Eu sou da região do Triângulo Mineiro. Eu mudei para Belo Horizonte em 66. Eu era advogado do Centro de Uberaba e fui convidado para assumir a Superintendência Geral da Federação das Indústrias em Belo Horizonte. Eu tive um verdadeiro espanto quando cheguei, estou me referindo a 1965. Quando eu cheguei aqui e descobri que os belo-horizontinos consideravam o Clube Atlético Mineiro de maior torcida em Minas Gerais. Porque até aquela época eu nunca havia identificado na região em que eu residia um único torcedor sequer do Clube Atlético Mineiro. E nem do Cruzeiro, e nem do América. Todo mundo torcia para Vasco da Gama, para Corinthians, para São Paulo, etc, etc, etc. Nenhum jornal de Belo Horizonte atingia as bancas em Uberaba, Uberlândia, Araguari, e por aí afora. Os jornais que chegavam lá na Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Correio da Manhã, que chegou a ser o jornal de maior circulação do Brasil, e assim. Eu quero dizer para vocês, com um pouco de vivência que eu tenho e de conhecimento de causa, que essa situação não é muito diferente hoje, não. Querem saber, ver uma coisa? Quando tem programa obrigatório na televisão na época eleitoral, no Triângulo Mineiro, o que se assiste é debate entre candidatos a prefeito de São Paulo. Porque nós não temos nenhum órgão que seja capaz hoje de promover essa necessária e indispensável e que continua há muitos anos sendo urgente integração política, social e cultural de Minas. Vou mais longe. Outro dia aqui na Academia Mineira de Letras,
por iniciativa do Rogério, e posteriormente na MUMBIC, que eu presido, a gente deu um repeteco disso. Nós homenageamos o centenário, a memória de um grande escritor mineiro chamado Mário Palmero, autor de Vila dos Confins e Chapadão do Bugre. Chapadão do Bugre. Mário Palmério saiu de Uberaba e foi ser membro da Academia Brasileira de Letras, sem que qualquer jornal de Belo Horizonte noticiasse o fato. Ele não existia literariamente, ele nunca passou por Belo Horizonte, nunca fez uma conferência. Essa desintegração, ela hoje é menos aguda do que foi no passado, mas ela persiste. E a mim, me parece que o único órgão em Minas capacitado juridicamente, dependendo da vontade política, em condições de promover essa integração que eu considero, eu estou me referindo ao Triângulo Mineiro, mas poderia perfeitamente estar nessa minha avaliação crítica, contemplando outras regiões do Estado. Sul de Minas. Com toda certeza. O sul de Minas também. Mas eu acho que essa empresa poderia voltar sua atenção para encontrar as condições, a capacitação técnica necessária para promover essa integração. Levar um pouco mais o espírito de Minas que existe dentro, aqui em Belo Horizonte, a regiões do Estado que estão muito desapartadas dessa realidade. Olha, não é improvável hoje que uma estatística aplicada, vamos pegar o terreno esportivo, que é um terreno mais fácil da gente descobrir tendências populares. Não é difícil a gente, numa pesquisa, constatar que existe muito mais torcedor de time de São Paulo e do Rio de Janeiro, ainda hoje, em cidades do Triângulo Mineiro, do que times de Belo Horizonte. Eu sou da época em que todo mundo lá torcia para a seleção paulista na competição contra a seleção mineira. Eu acho que isso, né, Elias, isso é um desafio. O governo, ele sabe disso, ele não consegue resolver isso. Quer saber? Vou dar a resposta. Aproveitar que tem pouca gente. Apesar que está sendo gravado, né? Mas, assim, o governo quer isso, falou isso, vende essa coisa na teoria. Eu acho que tenta a gente está muito... Eu não sei medir assim, esse esforço nas outras áreas, mas que isso é pedido assim, constantemente para a gente. Agora, eu acho, né, que talvez para acontecer isso que ele falou de uma maneira mais efetiva, isso teria que ter um grande departamento assim, de interior para organizar essas afiliadas, né, que elas estão... Essa coisa está um pouco largada, teria que ter um investimento maior de dinheiro. E agora, com essa história, por exemplo, da rádio, da AM desaparecer, nossa, isso uma das saídas seria criar um departamento de interior, uma pessoa que está viajando por regiões e tentar pegar o nosso conteúdo e transformar a Rádio Confidência numa cabeça de rede também para o interior, sabe? Pegar os programas-chave e colocá-los para serem retransmitidos, porque me parece que aquela história lá do Detel, eu não sou engenheiro para saber, mas parece que com toda essa modificação que vai acontecer aí, está abrindo também na antena, né? Onde chega o sinal da Rede Minas, chega também no interior o da rádio. Vai ter como, por exemplo, lá nessas antenas aí do interior, onde tem os transmissores, é muito fácil o cara pegar também, vai ficar muito simples ele pegar o sinal da Rádio Confidência e poder escolher qual parte da programação que ele quer. Então, acho que isso realmente, eu fiquei até meio assim, porque é muito bem colocado, é o desafio. Todo mundo sabe disso, né, cara? E infelizmente, a gente consegue, por exemplo, na AM, nós temos 48 repetidores, né? Não, tem mais. Tem 60 agora. A jornada esportiva, mas eles entram assim, 1 hora antes do jogo,
várias rádios no interior, pega, tanto que na nossa jornada a gente fala assim, rádio não sei o que de Ituiutaba, mandar um abraço para não sei o que de Araxá, rádio não sei o que, são 60. Então, esse conteúdo, eles estão muito afim, às vezes os caras têm problema até político em Itatiaia, prefere pegar a nossa jornada esportiva é muito boa também, né? Detalhe, assim, apesar dela não estar no FM, tem uma fama assim, de que a nossa administração não gosta do esporte, porque a gente tirou ele do FM. Mentira, a gente gosta, a gente valoriza pra caramba também. Inclusive, o esporte não pode reclamar muito, não, porque é onde tem mais estagiário, onde tem maior gasto com viagem, com diária, assim, ainda é o esporte, ele tem uma fatia grande dentro da rádio, né? Então, às vezes, ele fica de coitadinho, mas não é, não. Mas agora o interessante é o seguinte, muitas dessas emissoras, é o que o Toscano nos fala, esse sinal eles pegam pela internet. Que o sinal chega mais limpo do que o AM e ondas curtas para eles. Então, é um desafio, né, complicado. E só mais uma coisa antes da Luísa falar ali, eu acho que talvez a grande sacada seja assim, tudo bem, a gente fornece a nossa programação, mas nós temos que achar alguma forma de também ouvir essas pessoas e colocá-las na nossa grade. Né? Porque esse é um desafio, sabe? Porque hoje no Triângulo, por exemplo, uma produção jornalística do Triângulo, tinha que ter correspondente, né? A gente tinha que ter correspondente em Montes Claros, tem que ser correspondente, senão não funciona. Em Uberaba, correspondente em Uberlândia, em Poços de Caldas, Juiz de Fora, assim, alguns convênios com algumas coisas que pudesse ter uma troca de matéria. Matéria, cara, produção musical também, eu acho que é importante. O jornalismo da TV Minas tem um setor do interior, né? Então, de rede, né? Eu acho que é uma coisa de... É difícil mesmo, viu, Manu? Você tem toda a razão. Mas você está muito coberto de razão. Fica até... Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa, porque esses governos passam, né? Nosso período é curto. E então a gente tenta resolver a coisa ali onde a gente está conseguindo, mas alguém tem que aparecer alguém que pega uma situação de governo melhor, que não é a que a gente está vivendo agora, que a gente só está tomando corte. É impressionante. Pegamos uma época péssima, tal dessa LRF, que você sabe disso, né? Não sei se já afeta aqui. A gente tem um problema aí que você não pode contratar ninguém no Estado desde o dia de setembro de 2015. Isso. Você não pode criar cargo nenhum, não pode colocar nada, não pode aumentar um centavo de nada. O regime empregatício não vai ser alterado com a criação da empresa? Não. No primeiro momento, não. Vai ser uma coisa para os próximos concursos. O próximo concurso? O próximo concurso, a gente vai tentar unificar isso e talvez... Se a gente sair dessa... Como é que chama? A linha referencial, como é que chama? Limite prudencial. A gente poderá fazer uma lei, através de uma lei, passar na Assembleia e reduzir alguma coisa de carga horária. Agora, acho que a natureza não tem como mudar, né, Luísa? Não, vai ser uma camisa de força, né? É uma camisa de força. Eu estou falando, nós pegamos uma época muito ruim, ficar dando essa desculpa. Senão fica igual a crise. Tudo é culpa da crise. Né? No mercado cultural, ninguém patrocina mais nada por causa da crise. Mas no nosso caso aqui, ela é um pouco mais real mesmo. Né? A gente tem que ficar repetindo isso, porque realmente a gente está amarrado por uma lei que a gente cai num crime a gente vai para a cadeia, né? Se a gente fizer uma coisa desse tipo. A Luísa está querendo falar. Vai lá, Luísa. Está funcionando? Tá. eu ganhei um microfone aqui. Está funcionando, Guto? Não? Tá. Eu posso falar sem? Pode. Ok. Bom, gente, boa noite. Na verdade, eu queria complementar a sua fala da interiorização. Uma das políticas que seria muito relevante para a chegada da comunicação no interior, e provavelmente a mais barata, e provavelmente a mais contemporânea, uma coisa que a gente discute, é a chegada da internet. Porque a gente pode colocar o nosso link disponível para qualquer rádio transmitir, de fato. Mas existe ali, entre a Rádio Confidência e o cidadão, existe uma transmissora, que ela tem a opção de pegar ou não e o que ela vai pegar. Então, nos parece mais democrático que já esteja disponível para todo cidadão via internet a rádio. A rádio já está. O que a gente tem que ter uma política, às vezes, é do acesso. Para que todo cidadão do interior tenha acesso à internet. Teve política para que as pessoas tivessem acesso à telefonia celular? O acesso se resolve. Que hoje parece uma coisa muito comum no nosso. Mas o interesse não se resolve. A pessoa não se vê representada. Não existia, então a política pública de acesso à internet, ele provavelmente resolveria tanto a situação da disponibilização do sinal da rádio e a rádio queria se rebolar para conseguir fazer uma programação
que interessasse as pessoas, isso. Mas isso aí é um problema, É. né? Esse é um problema bom. A própria TV também, com a questão das retransmissoras dela, e todos os outros políticas relevantes, né, tanto na área de educação, de saúde, do que seja, que o acesso amplo à internet resolveria e ajudaria. Então, assim, e acabaria sendo mais barato e sendo uma política mais democrática. sistêmica. Tá. Né? Isso. Que não atenderia só a rádio, né? Atenderia todo o serviço do Estado. Porque, afinal de contas, hoje me parece que a dificuldade do acesso à informação está muito ligado a isso. Não é só o acesso à rádio, é o acesso à informação. Né? Então, isso aí seria... Mas acabou que o Flávio começou a falar de dinheiro. Perdeu o contexto, né? É isso aí. Ok. Algum comentário final do Elias e do Flávio para a gente encerrar? Eu queria só fazer um comentário, porque eu tenho um grupo, né, o Cobra Coral, e eu comento muito com o Cobra Coral, ele dá sorte de ter bastante teatro cheio e apresentações bem cheias, mas às vezes a gente está fazendo umas turnês assim pelo interior de São Paulo, já aconteceu da gente fazer show para pouca gente, e eu já reparei uma coisa, os shows para pouca gente são ótimos, são excelentes, assim, e quando a gente chegou aqui, a gente tem pouca gente aqui, mas eu achei que a conversa foi muito boa. Que bom. Queria agradecer à Academia Mineira de Letras a oportunidade e dizer que foi um prazer estar aqui, trocar essa ideia. Eu achei que a conversa foi num nível bem bacana, as pessoas que estão aqui conhecem profundamente, né, do assunto, né? E foi muito importante descobrir que hoje eu estou fazendo 1 ano de rádio também, Luiz. Então a gente faz a nossa comemoração interna aqui também. Você nem lembrou, né? Lembra disso, né? A gente não teve tempo. Eu falei com o Rogério que esse evento também caiu numa roda viva de uma semana, que essa coisa da televisão, ela começou, a gente está dentro de um liquidificador. Mas a gente é forte, a gente sobrevive. Então, eu queria agradecer a todo mundo. Muito obrigado. Legal. Também agradecer, né? Foi bom rever algumas pessoas aqui, né? Sempre legal. Né? O Rogério também muito, muito, né, cordial, assim, de fazer esse convite para a gente. E já dizer, assim, que a gente precisa realmente se unir um pouco mais aqui com a academia também, para que a gente possa estar mais próximo, assim, para, né, a energia ser mais bem gasta, assim. Então, quando eu cheguei aqui, eu já comecei a olhar ali, e como agora tem que pensar rádio e TV juntos, então acho que tem possibilidades ali naquela casa de fazermos bons programas ali, sabe, Kiko? Assim, acho que pode ser bem legal, né? Exatamente. Sensacional. Ele já tem uma locação das mais interessantes e bonitas da cidade. Então, acho que pode ser, a parceria pode dar bons frutos, assim. Muito obrigado, viu? Queria mais uma vez agradecer a presença do nosso distinto e querido público que nos prestigia sempre e que dá a razão da existência dessa casa, que também é uma casa aberta. Quem passa pela Rua da Bahia e vê movimento, entra sem pagar ingresso nem pedir licença. Isso. Essa casa acolhe quem se interessa por cultura, arte, literatura, história, memória, enfim. Hoje nós tivemos aqui à tarde um belíssimo evento que foi a premiação de um concurso literário, que é quando a gente nota que as pessoas têm sede de escrever, sede de partilhar o que escreveram, sede de vida cultural, né? E aqui, cada vez mais, um entreposto em favor da cultura, né? Sejam sempre bem-vindos a essa casa, essa amizade que já é antiga entre a rádio e a academia cresce cada vez mais, e eu quero encerrar minhas palavras fazendo o que todo organizador e animador de eventos tem que fazer, convidando para semana que vem. A gente vai ter a última palestra do semestre, na quinta-feira que vem, quando um dos mais importantes historiadores brasileiros, o nosso querido professor Caio Boschi, falará sobre os 80 anos de Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, numa conferência maravilhosa, como são todas as conferências que o professor Caio faz. Então, nós vamos encerrar o semestre, quinta que vem, 1º de dezembro, com Sérgio Buarque de Holanda. Todos estão convidados. Eu agradeço muito a generosidade de todos, porque é só com generosidade que a gente transforma os sonhos da gente em realidade. Muito obrigado, boa noite.
Que ótimo. Muito obrigado, viu? Valeu, né? Valeu demais. Muito bom.